E aí, minha gente, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão em minhas vidas? Gente, apareci aqui, né, toda feia, descabelada, não estou bonita, porque esse vídeo vai ser um vídeo bem real. E, gente, esse vídeo, ele não tem, assim, nada a ver com cabelo, tá? Com conteúdo aqui desse canal, mas eu queria muito falar pra vocês meu testemunho, gente. Pra quem é seguidor aqui, né, e assiste todos os vídeos, sabe que eu tô no processo de habilitação. E aí, nesse vídeo de hoje, eu vou contar meu testemunho da minha prova, meu exame de moto, tá? Que eu realizei, fiz ele hoje. E aí, vou contar toda a minha experiência pra vocês. Talvez esse vídeo, ele te ajude em outras fases, outras etapas da sua vida, tá? Não só em questão de habilitação e exame de moto. E para quem também tiver nessa luta, né, de exames do Detran, que é muito difícil, é muito cansativo, esse vídeo com certeza vai te ajudar muito. E se tu gosta desse tipo de vídeo assim mais caseiro, ignorem, tá, gente, que a imagem não tá tão boa, que eu tô gravando pelo meu celular. Talvez o áudio também não esteja tão bom, a iluminação. Eu quero realmente que vocês se sintam íntimos, tá? Então, gente, vamos lá, novamente, se sintam íntimos, tá? Gente, eu dei entrada na minha habilitação, né, no processo, categoria A e B, tá? Eu vou tirar moto e carro. Eu já contei aqui pra vocês, né, que eu tenho uma bis, então por isso também que eu queria tirar a habilitação, porque eu já tenho uma moto. Eu acho que tem uns 2 meses, acho que tem mais, uns 3 meses aí que eu dei entrada na minha habilitação. Fiz os exames, fiz o curso teórico, que, nossa, gente, você aprende muita coisa, é muito gostoso, apesar de ser muito cansativo, né? Porque, assim, a gente trabalha o dia inteiro, o meu curso era à noite, e aí eu chegava moída, cansada, nossa, gente, era muito desgastante, mas ao mesmo tempo muito gostoso. Eu gosto muito de aprender, sabe, gente? Então, às vezes o processo é tão dolorido pra mim, só que quando eu vejo que eu tô aprendendo muita coisa, então eu já fico muito feliz. Então foi muito gostoso ao mesmo tempo. Tá, fiz o curso teórico, 3 semanas aí, toda noite. Aí marquei minha prova teórica no Detran. Fui lá, fiz, passei de primeira, graças a Deus. A prova teórica pra mim, gente, foi muito fácil. Porque eu estudei muito, inclusive eu pedi dica aqui pra vocês, né? Gente, quem fez, me dá dicas de como estudar. Então muita gente falou de simulado. Eu estudava muito, gente. Eu trabalhava o dia inteiro e tinha vez que meia-noite eu tava fazendo simulado, sabe? Porque eu tava com muita força, assim, de passar mesmo. E eu sabia que só dependia de mim, né? Então eu estudei muito, fui bem confiante, passei de primeira, tá bom? Até aí, gente, mil maravilhas. Era cansativo? Era, mas só glória, só vitória. Nossa, fiquei muito feliz que passei de primeira. Muita gente reprova também, né, na prova teórica, porque fica nervoso, dá um branco. Às vezes a pessoa tá ansiosa ali, não consegue ler direito, não consegue entender, raciocinar. E a prova teórica, né, é muito de você compreender, né, de você interpretar o que ali tá pedindo a questão. Então, se você lê na pressa, às vezes você não vai entender. E sempre tem, né? Inclusive, se você vai fazer ainda essa prova, pega essa dica. Sempre vai ter a pergunta e 2 respostas parecidas. Então, se você bugar a sua mente, provavelmente você vai colocar outra parecida. Então, leia 2 vezes. O tempo é suficiente para você ler, reler. Eu terminei minha prova, faltava 16 minutos ainda. E eu li todas as perguntas 2 vezes, para ter certeza do que eu tava marcando. As questões que eu errei, realmente eu não sabia, tá? Então, quando eu não sabia, eu já marcava qualquer um, porque eu não sabia mesmo. Eu tinha estudado muito e o que eu sabia, eu sabia. E o que não adiantava, né? Aí eu chutava. Passei, eu acho que eu fiz na quinta-feira a minha prova. Na segunda, já marcaram a minha primeira aula de moto. E aí, eu tenho moto, né? Tenho a minha moto. Eu já andava de bis. Só que aquela coisa, né, que eu já falei pra vocês. Eu andava de bis, gente, só aqui no meu bairro. E bis é pequena. Bis não tem embreagem. Então eu já tinha, assim, um domínio da minha bis. Só que eu não tinha um domínio de uma moto grande, gente. Quando eu comecei a andar de moto, eu não sabia andar de bicicleta. Na verdade, eu aprendi a andar de bicicleta pra poder equilibrar a moto, porque eu comprei a minha moto e eu não conseguia equilibrar. Eu montava na moto e, ó, caía.
O meu marido, ele ficava rindo, porque na cabeça dele não existia isso da pessoa montar na moto e cair, entendeu? Pra quem já tem equilíbrio é até engraçado, mas pra gente que não tem é muito difícil, então a gente não consegue mesmo ficar em pé na moto. Então eu comprei uma bicicleta, eu fiquei com ela uma semana, gente. Aí, acho que tá um barulhinho do som, né? Mas enfim, aprendi a andar de bicicleta. Só pra aprender a andar de moto, passei uma semana andando de bicicleta e tal, depois eu dei essa bicicleta e fui pra minha moto, aprendi a andar de moto e tá. Aí quando chegou o primeiro dia de aula, eu falei pro instrutor, olha, eu não sei andar de moto, não sei. Aí ele falou assim, mas não sabe nada? Aí eu falei assim, vou ser sincera, eu sei andar de bis, porém eu ando muito pouco, eu aprendi pouco tempo e eu não tenho costume de pegar a minha moto e andar. Aí ele me levou pra uma ruinha e a primeira aula foi um desastre, gente. Nossa, eu fazia muita cagada. Eu não tinha domínio nenhum da moto. Eu quase não afogava, tá? Isso eu acho que eu fui bem esperta, né, na parte de afogar a moto, porque eu não soltava tudo, né, como eu sei que a moto pode afogar, eu soltava bem aos pouquinhos, a moto ia bem lentinho, só que eu quicava muito o pé, porque eu soltava com medo, né, isso me ajudava a não deixar afogar a moto, né, soltar de uma vez, porém, eu ia quicando o pé, porque eu não acelerava, né. E aí a primeira aula foi um desastre, eu não consegui, ele colocou eu primeiro pra fazer um 8, tá, pra eu e pegando assim, sabe, as voltas da moto. Nossa, meu Deus, foi horrível. Aí na segunda aula eu já fui melhor, já conseguia... Não fazia o 8, eu fazia um 9, fazia um 10, um 11, mas nunca fazia o bendito 8. Mas tá, tava bem melhor. Da terceira em diante, eu fui melhorando. Fiz na rua, numa rua assim bem parada, 9 aulas. Foi. Na 10ª, eu fui pro pátio do Detran. Na minha primeira aula, gente, nesse percurso, eu fui, assim, quando o professor me levou, eu já sabia sair com a moto, acelerando, eu já fazia um pouco as curvas bem melhor, fazia o 8 e tudo mais, só que não tinha muito obstáculo, né? Já lá na prova, né, lá no local que eu ia fazer o exame, né, que é lá no pátio do Detran, vários obstáculos. Então, você passa, tem eu acho que é silenciador o nome, que é tipo umas faixinhas assim, ó, que você vai passando em cima dela. É muito fácil de passar, mas aí tem os cones, né, que você vem fazendo zigue-zague. Aí você tem as curvas, depois tem uma prancha, que eu acho que tem mais ou menos, eu não sei ao certo, mas deve ter uns 3 centímetros, ela é um pouquinho alta, e é assim, ó, fina, não é larga, então você faz uma curva e você já tem que entrar nessa prancha aí. Aí, saindo da prancha, você não pode cair fora dela, né? Tem que terminar ela até o final e aqui, ó, segurada, reta, olha pra frente e vai. Depois tem as outras curvinhas até chegar o bendito 8 de novo, que aqui na minha cidade não é o 8 redondo. O 8 redondo, gente, ele é muito fácil, porque aqui ele é um 8 quadrado. Ele é um 8 que você imagina, na verdade ele não é um 8, ele é um quadrado que você vai fazer um 8 imaginário na sua cabeça. Você entra nesse quadrado e vai fazer com a sua moto um 8. Então você entra, vocês viram aí no vídeo, né? Então não tem um 8 desenhado no chão, é um quadrado e você tem que se virar para fazer esse 8.
o dia da humilhação. Na segunda aula eu caí, gente, no percurso. Eu fui fazer o labirinto, acabei saindo da pista lá onde eu fazia as aulas, né, e que eu fiz o exame. É assim, o percurso, a pista, né, é um pouquinho alta. Terminando ela, é uma quedinha assim, ó. Não é muito alta, mas dá pra você levar um tombo bonito. Eu caí da pista e tentei voltar o pneu, então deu uma queimada de pneu aqui, ó, e a moto desequilibra. A moto é pesada pra mim, né, como eu sou acostumada com bis, né, acabei desequilibrando chão, segunda aula lá. Isso, tem muita gente lá, gente. No meu vídeo vocês viram que não é só a pessoa, é muita gente, muito instrutor. E aí, a primeira vez, ainda bem que eu tenho a cara bem lambida. Eu não fiquei com vergonha, assim, eu fiquei triste um pouco, mas eu levantei e aí fui de novo. Tá, continuei minha aula, fiz a segunda aula lá, fiz a segunda, né? Na verdade, eu caí na primeira aula, gente, caí na primeira aula, aí na segunda eu não caí, aí na terceira mais um tombo. Nesse segundo tombo que eu levei, que foi na terceira aula, foi muita humilhação, gente. Eu caí, eu tô rindo agora, mas é muito chato. Eu caí em cima da prancha. A mesma coisa. A moto caiu da prancha e eu tentei voltar pra prancha. Não pode. Quando você cai, segue. E eu tentei voltar. Eu freiei a moto. Não apertei a embreagem. Então, eu nem sei, gente. Foi tão rápido. Eu desequilibrei totalmente da moto. Só que aí eu não caí da moto, tipo assim, não foi que nem o primeiro tombo, que eu caí em cima da moto, não foi. Foi assim, ó, foi tão engraçado, eu desequilibrei, eu vi que a moto ia pro chão, eu vi que eu não ia conseguir segurar a moto. E aí eu fui pulando, eu pulei da moto, nisso que eu pulei em falso, gente. Hello! Pulei em falso. Eu saí caindo assim, ó, de costa, fui cair, quando eu vi, caí. E lá no chão é cheio de cascalho. Depois que você acaba o percurso, assim ao redor é cascalho. Tipo aquelas pedras, não é cascalho, é aquelas pedras, sabe? E aí eu caí, aí caí lá de quatro, coloquei o joelho no chão, ralei minha mão. Vou colocar uma foto do meu joelho aí pra vocês. Ralou meu joelho. O joelho foi o de menos, tá? Sim, só um raladinho, mas a humilhação foi tamanha. E nesse dia eu fiquei bem triste, porque eu já tinha caído uma vez, né? E, nossa, eu me relei, aí o joelho tava doendo. Meu Deus. Aí o instrutor assim, nossa, como você fez isso? Não te entendi, meu instrutor. Uai, não te entendi. Aí ele falou assim, isso aí não foi uma queda, você não caiu, eu não entendi o que você fez. Aí eu expliquei que eu fui caindo, eu pulei em falso, né? Aí a moto vazou gasolina, aí veio um guri lá, pegou a moto, aí o meu instrutor me ajudou. Aí eu fui lá, lavei minha mão, voltei, e o olho cheio de lágrimas, a gente querendo chorar de vergonha. Só que eu fui de novo. Aí minha filha, depois disso, eu subia naquela prancha num ódio, gente, num ódio, porque é assim, se você não conseguir ir na paz, se quando você tá com paz, você fica pensando muita besteira e acaba desconcentrando, vá na raiva mesmo. Vá com raiva. E aí eu fiquei com a raiva daquela prancha que eu falei, agora eu subo nela e eu vou passar nela. Depois disso, não errei nenhuma vez na prancha, tá? Depois do tombo, nesse dia, né? Lógico. Aí, consegui fazer certinho. Aí as aulas foram evoluindo. Só que aí, a minha dificuldade era a prancha e o 8 quadrado. Depois, eu acho que faltavam umas 4 aulas só pra terminar as 20 aulas. E eu tava com bastante dificuldade ainda. Aí o meu marido me levou num estádio aqui, que tem um percurso certinho também, que os instrutores levam os alunos. Aí eu fui lá no domingo, eu treinei muito a prancha na moto do meu marido, né, que tem embreagem também. Aí quando fui, na 13ª aula, não, faltava 3, né, então era 17ª, como que fala, gente? Na 17ª aula. Quando eu fui lá na 17ª aula, aí eu já tava fazendo bem melhor a prancha, porque eu tinha treinado muito, né. Acabou minhas aulas, eu tava com muita dificuldade ainda, eu vi que eu não ia dar conta e eu também troquei, o meu instrutor, ele entrou de férias, eu troquei de instrutor, né, aí eu paguei mais 3 aulas e a autoescola me deu uma aula grátis.
pra eu treinar mais, que eu falei, eu não tô preparada, eu tô tendo muita dificuldade mesmo de fazer, eu tô me esforçando, mas eu não tô conseguindo fazer. E aí elas me deram mais umas aulas. Fiz 4 aulas extras, então fiz 24 aulas. Tá. Tava indo até bem, umas aulas antes do meu teste, marquei o teste que foi sexta-feira passada, retrasada. Só que nisso, gente, nessas aulas extras que eu tava fazendo, né, além das minhas 20 que eu já tinha feito, trocou meu instrutor, né, como eu falei pra vocês, e na última aula, que o exame seria na sexta, que foi sexta retrasada, trocou meu instrutor de novo. Porque o meu instrutor que eu tava com ele, né? Ele foi fazer um curso no Detran e aí não dava pra ele me dar aula. E o meu primeiro instrutor tava de férias. Aí me deram outro instrutor, que foi um anjo na minha vida. Por quê? Ele viu aonde que eu tava errando. Eu tava freando muito no 8 e a moto perdia muita velocidade. Eu colocava o pé no chão. E não pode, é eliminatória. Só que isso um dia antes. Aí ele falou, Jeane, vai te ajudar a fazer sem frear, tenta fazer sem frear. Tá, fiz a aula, acertei bastante, só que eu saía muito, né, do percurso, não pode sair também, você pode queimar uma faixa, mas não pode sair do percurso. Só que como era meu primeiro dia fazendo sem frear, porque o resto do treinamento eu sempre fazia freando, né, tava bom. Só que no dia do meu exame, que era na sexta, essa aula com esse instrutor foi na quinta, na sexta era o meu exame. Aí eu fiquei naquele dilema, será que eu faço do jeito que eu já estava fazendo minhas aulas, ou será que eu faço do jeito que o professor me ensinou ontem? Aí não quis arriscar, tentei não arriscar, tentei fazer do jeito que eu já estava fazendo, e foi onde eu rodei. Chegou lá, fiz a primeira etapa do percurso, né? No meu caso aqui, tá? A sua prova começa no estacionamento. Então, você tira a moto do estacionamento, vai, faz uma volta assim, faz um pare obrigatório, né? Uma parada obrigatória. Depois você entra no percurso. Fiz os cones, fiz a prancha, não errei. Quando chegou nesse bendito 8 quadrado, eu rodei na primeira curva. Eu entrei com a moto nele, fiz assim, quando eu ia virar, eu virei demais e freiei. A moto perdeu muita velocidade, eu tinha virado, eu não tinha aberto a curva, eu fiz ela muito fechada, acabei colocando o pé no chão, eliminada. Porém, eu não fiquei muito chateada, gente, confesso pra vocês, nessa primeira reprova. Por quê? Porque eu tava tendo muita dificuldade, então eu meio que entendi, sabe? Eu falei, eu não tô preparada. Eu quero passar quando eu estiver preparada. Então, eu reprovei. É muito chato você reprovar, porque assim, é chato, né, gente? Você tem que pagar de novo, não é barato. Mesmo que você pague a taxa pelo Detran, que é mais barato do que pela autoescola, só que do mesmo jeito você vai ter que pagar a autoescola, porque você paga o aluguel do veículo que você vai fazer a prova. Porque você não pode pegar a sua moto em casa e ir lá fazer a prova, não pode. Você tem que pagar a moto da autoescola para você realizar o teste novamente, né? Então, paguei, fui de novo, né? E nisso que eu paguei o reteste, eu paguei mais algumas aulas, porque eu vi que eu não estava preparada. Então, eu paguei mais 3 aulas novamente e a autoescola me deu mais uma. Então, a autoescola já tinha me dado 2 aulas de graça. Fiz essas aulas novamente, aí fui fazer sem frear. O meu instrutor, né, voltou do curso, o segundo instrutor que tava comigo, voltou do curso que ele tava fazendo, e aí eu falei, Rafael, que era o nome do instrutor, né? O instrutor Josué, que foi o que deu aula pra mim um dia antes do meu teste, ele falou que é melhor eu fazer sem o freio, o que é que você acha? Ele falou, Jeane, é bom, só que cada aluno faz de um jeito. Se você achar que sem o freio tá melhor pra você, faz do jeito que você acha melhor. Quando você não usa o freio, a moto vai mais rápida. Então, se você tiver confiança de virar a tempo, tudo bem. Aí eu tentei fazer desse jeito, que foi o melhor jeito pra mim, fazer o 8 quadrados sem frear muito. E nessa eu tava bem confiante, porque eu tava acertando muito. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz. E eu fui muito confiante. E nisso, gente, todas as provas que eu tava fazendo um propósito com Deus. Eu orava muito.
E na segunda, né, a mesma coisa. Eu acordava cedo, eu escutava louvor, eu orava, eu tomava chá de camomila, que ajuda a deixar você mais calma, né? Eu fiz um propósito com Deus, que eu não vou contar pra vocês, né? É que eu fiz uma promessa, né, que eu ia doar alguma coisa e vou doar. Hoje mesmo eu vou lá comprar, fazer essa doação. Então, eu tava assim, eu tô preparada, Deus está comigo, então não tem como eu errar. Eu fui nessa. E aí, tá, chegou o dia da minha prova. Tava tranquila, juro pra vocês. Quando eu montei na moto, gente, nossa, eu deixei, tá? O capeta, coisa ruim, me dominar. Porque assim, começou uma tremedeira que não era normal. E medo, gente, é coisa do demônio. Tem o medo normal, que é do nosso corpo. O nosso corpo, pra se proteger, ele dá, né, esse sentimento de medo pra gente ficar alerta. E tem o medo do capeta, que é aquele medo que te paralisa, que você não consegue pensar, você não consegue agir. E foi esse medo. Eu tava assim na moto, ó, tremendo. Como é que você faz uma prova que é de equilíbrio assim numa moto? Não tem como, gente. Fui. Nossa, eu tremia tanto. E sério, eu concentrar no percurso, eu concentrei no meu medo. Por isso que eu falo que é um medo do capeta, esse medo que eu senti na segunda vez, né? E aí, subi na prancha, não sei como eu passei aquela prancha tremendo tanto. Cheguei no 8, fiz a primeira volta e Deus me abençoou. Só é de eu pensar no percurso, né? Eu tava com tanto medo e eu tava clamando, Deus me abençoa, me abençoa. Isso é de pensar, Deus me abençoa, mas agora eu vou focar aqui. E aí eu fiz a primeira volta, onde eu tinha reprovado, eu passei nela, fiz. Quando eu fui na última, por pouco, a roda saiu um pouco do percurso, reprovada, não pode, né? Nem colocar o pé no chão, nem sair com a roda do percurso. Você pode queimar uma faixa, que é 3 pontos, você perde, mas não pode sair a roda. Saiu. Nessa segunda vez, gente, eu fiquei muito triste. Juro pra vocês, eu não vou mentir pra vocês. Eu falei assim, Deus me abandonou. Como que eu chamei tanto, eu orei tanto e Deus me abandonou? Eu dava vontade de chorar, porque eu fiquei muito triste. Gente, eu vim pra casa muito triste. Eu fiquei assim... Eu cheguei, eu queria deitar, eu queria dormir. Ao mesmo tempo que eu lutava comigo, sabe? Pra eu não ficar daquele jeito. Tipo assim, eu ficava brava comigo, né? Que eu não queria me permitir ficar naquela situação. E assim, às vezes a pessoa fala assim, não, você tem que ser fraca, às vezes você tem que chorar. Só que, gente, nunca é a melhor opção você se entregar à tristeza. Nunca é. Você pode, lógico, todo mundo pode. Só que é horas de tristeza, a não ser que seja uma perca muito grande. Você perdeu alguém da sua família, um filho, uma mãe, lógico que você não vai estar, depois de uma hora, abrindo os dentes para qualquer um. Mas por causa de uma coisa que não tem nada a ver com a sua saúde, assim, lógico que é muito chato, eu chorei tudo, mas na minha cabeça eu tava brava comigo também, porque eu tô viva. Graças a Deus, eu posso trabalhar, eu tenho condição de pagar um novo teste. Então, ao mesmo tempo que eu tava brigando comigo porque eu tava muito triste, eu queria só deitar, o meu marido falava comigo, eu já começava a chorar, eu não queria falar como foi o teste, por que que eu reprovei, que eu não aguentava, sabe? E aí eu levantei e fui fazer almoço. Nossa, eu fiquei muito triste, gente, esse dia muito triste mesmo. E nisso, a minha sogra, ela é pastora, né? Uns dias antes, ela me deu uma palavra, que eu vou até ler pra vocês. Que é no livro de Isaías, tá? Eu não sei muito essas coisas de versículo, tá, gente? Mas eu acho que é o versículo 60, capítulo 1. Ela me deu essa palavra. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E mesmo com essa palavra, que fala que a luz do Senhor está sobre mim, eu ainda estava muito triste. Então, querendo ou não, eu me entreguei, gente. Eu me entreguei pra ansiedade na prova. Eu me entreguei pro medo. Eu deixei o medo me dominar. Nunca deixe o medo lhe dominar. Vá com medo. Monte na moto, monte no carro, faça o que você for fazer. Não deixe o medo lhe dominar. Quando você vê que tá com muito medo, com medo que não é do seu corpo, que é extraordinário, que tá te consumindo, é um medo do capeta isso, gente. Não deixa ele te dominar, porque aí você não consegue fazer nada, você paralisa. Se for aquele medo de se proteger, tudo bem, mas não era.
Então, eu peguei, fiquei muito triste, gente. E aí eu falei pra autoescola, né? Eu falei, ó, já marca pra sexta, que foi hoje. Já marca pra sexta e eu vou fazer só mais uma aula, porque eu não tenho condição de ficar pagando 3 aulas. Mesmo que vocês estão me dando aulas, né, grátis, e eu sou muito grata, mas eu não tenho condição mais de pagar tanta aula, porque é caro. Cada reteste era R$ 200 que eu pagava, mais a aula que era R$ 60. Aí eu falei, eu vou pagar uma aula. A moça da autoescola lá é um anjo. Ela falou assim, ó, Jeane, eu quero que você passe. Você vai pagar o reteste aqui com a gente e eu não vou cobrar a aula de você. Você vai fazer a aula grátis, tá? Que eu quero que você passe. E aí, a aula eu ia fazer quinta, que foi ontem. Na terça-feira, eles me mandou mensagem. Jeane, aula amanhã, que era quarta e quinta. Eu falei, uai, mas ela me deu só uma aula. Aí a moça da recepção falou, não, a Rosângela falou que você pode fazer 2 aulas, porque ela quer que você passe. Eu falei, ô Glória, fui na quarta-feira, fui muito ruim, porque eu tinha passado a semana toda sem ter aula. Quando eu entrava no 8, eu tava com muito medo, o instrutor viu, o instrutor falou, Jeane, você tá com medo de fazer, porque eu tinha reprovado no 8, gente, 2 vezes. Então, quando você entra nele, você já vem aquele medo, assim, que é instantâneo. E aí eu fui lutando com o meu medo nas aulas. Aí ontem foi minha última aula. O capeta novamente querendo acabar com a minha vitória, acabar com o meu psicológico. Eu quase caio da prancha novamente. Tipo assim, gente, é coisa de principiante. Eu já tinha feito, quantas aulas? Mais de quase 30 aulas. Eu já tinha feito quase 30 aulas e tava errando numa coisa simples. E aí, ontem eu fui passar pela prancha, quando você sobe nela, acelera. Eu acelerei, nisso que eu acelerei, ela caiu. E quando caiu, eu continuei acelerando. E a moto foi assim, ó. Aí eu lembrei, né, da embreagem do freio, apertei. Nisso eu já tinha saído do percurso, já tava lá embaixo. Quase ia direto, batendo ali nos cones, atropelando, Deus o livre, atropelando um que passasse ali despercebido. E o coração, nossa. Aí veio outro instrutor. Tudo bem, eu falei tudo, que eu não tinha caído dessa vez, né? Eu quase caí, mas eu consegui equilibrar ainda. Porque, nossa, gente, quase 30 aulas e a bonita ainda tá caindo, desequilibrando a moto. Aí meu instrutor veio, aí me ajudou a tirar lá a moto, eu tirei. Eu falei, nossa, eu quase tenho um... Só que eu fiquei rindo, mas eu tava muito nervosa. Nossa, quase eu teve um infarto. Meu Deus, quando eu terminar isso aqui eu vou precisar de terapia. Será que eu vou sobreviver a isso? Aí fui, aí de novo, dei mais uma volta e com raiva dessa prancha. Toda vez que eu passava com raiva, eu ia. Aí ontem eu fiz isso, né? E depois dessa vez eu fui muito bem, porque eu tava usando a raiva ao meu favor. Na minha cabeça, eu vou conseguir. Como eu tava sendo muito humilhada nas aulas, que todo mundo via eu caindo, eu via eu fazendo bafão. Eu, tipo assim, eu mostro que você... Mostra pra onde você... mostra pra que veio, né? Mostra do que você é capaz. Aí fui fazendo bem. Eu falei, então tô precisando de coragem. Nem que eu use a raiva, mas eu preciso de coragem pra fazer. É isso que vai me ajudar. Aí, quando foi ontem, o instrutor falava, dorme cedo nos outros testes, né? Eu dormia, gente, 8 horas. Quando era 3 horas da manhã, a bonita, ansiosa, acordava. E aí ficava dorme, acorda. Então, a noite é péssima. Ontem eu falei, eu vou, sabe, eu vou fazer tudo normal. Eu durmo tarde pra cacete. Então, eu vou dormir super tarde, normal. Fui dormir meia-noite, tá? Não indico, mas pra mim funcionou. Porque aí eu dormi um sono longo, né? Eu não fiquei acordando porque fui dormir muito cedo, como eu não sou acostumada. Fui dormir, acordei, olha só como o capeta é sujo, gente. Satanás é sujo. Ele vai usar, assim, quando ele vê que tem uma bênção grande na sua vida, que você vai ter, que Deus já te deu essa bênção. Ele vai tentar de tudo. Quando ele não tentar te controlar pelo medo, pela ansiedade, controlar seus pensamentos, né, com coisas negativas, ele vai usar o físico. Então, nisso, gente, uma parte bem íntima, mas eu tô menstruada ainda, né?
íntima assim, mas todo mundo sabe, né, que mulher menstrua mesmo. Então se tiver algum homem aí assistindo, isso aí, meu filho, é normal, tá? Nisso, gente, eu tô menstruada desde quinta passada. Então tem 9 dias que eu tô menstruada, então já não é normal. Mas era pra estar bem pouquinho. Hoje, gente, eu acordei boiando em sangue e muita cólica. Eu acordei sem despertador porque eu tava com muita dor na barriga, muita cólica. Meu coletor encheu, meu coletor nunca enche, sempre fica na metade, sabe? Encheu, tava transbordando. E aí eu pensei, né, isso é esse capeta imundo querendo que eu me faça de coitada. Porque às vezes quando a gente tá, mulher assim, né, quando a gente tá com cólica, é normal da gente falar, acho que eu não vou fazer isso não, que eu tô com muita dor, né? E era uma prova importantíssima pra mim, né? Então eu falei, isso é o capeta querendo que eu me vitimize. Eu não vou me fazer de coitada, eu vou fazer essa prova. Eu vou sair daqui com coletor, com absorvente, nem que eu mele aquela moto toda de sangue, mas eu vou fazer essa prova. Não é um sangue de 9 dias que eu tô menstruada que vai me atrapalhar e nem vai ser cólica. Eu posso cair depois da prova, eu vou cair no chão de dor, mas eu não vou deixar isso me dominar. E fui. Tomei meu banho, fiz tudo certinho, comi um bolo, tomei um suco de maracujá pra me acalmar um pouco. Fui pra prova. Tava escutando louvor, baixei os louvores, então se você tá passando por alguma coisa assim difícil, escute louvor antes, né, da sua prova, antes do seu discurso, da sua apresentação, que seja, que ajuda bastante você a acalmar, lógico, se você acredita em Deus, né? Se você não acredita, mas acredita em qualquer coisa, a gente se apega nisso, só não deixa o inimigo te dominar. Fui, cheguei mais cedo, dei mais 2 voltas, como o meu instrutor deixou eu dar, porque eu tava tendo dificuldade, né? Na primeira volta, eu não sei se vai dar pra vocês verem, eu machuquei minha perna, gente. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é um machucado. Eu machuquei minha perna hoje, na primeira volta. O vídeo já vai pra 20 minutos, mas vai ficar bem longo mesmo, tá, gente? Eu machuquei minha perna na primeira volta que eu dei, que eu caí da prancha novamente com a moto, né? Não caí assim no chão, a moto caiu da prancha, né? Saiu dela. E aí, não sei como, eu quase desequilibrei, aí eu bati essa parte da perna no trem onde coloca o pé, que é de ferro, né? Eu bati lá. E aí machucou. Uma dor intensa, só que aí eu falei, isso é esse capeta. Você não vai me usar hoje. Quem vai me usar é Deus. O Espírito Santo que vai me usar hoje. Eu não vou deixar você me dominar. Eu posso cair aqui e na minha cabeça, Deus é maravilhoso. Na minha cabeça, eu super com vergonha, porque, tipo assim, todo mundo fica olhando lá você fazendo. E eu acho que o pessoal tava falando, meu Deus, essa menina desse jeito vai fazer a prova? Ela tá errando na prancha. Ela tá colocando o pé no 8. Eu acho que todo mundo tava pensando isso de mim, né? E na minha cabeça, não olha pra ninguém, os humilhados serão exaltados. Na minha cabeça tava isso hoje. Só isso, os humilhados serão exaltados. Aí eu fui. Aí as duas últimas voltas que eu dei, na verdade era pra eu dar 2, eu dei 4 voltas. Eu fui muito bem. Aí meu instrutor falou assim, foi bem? Eu falei assim, ó, as 2 primeiras foi um desastre, mas a última foi bem, as 2 últimas. Aí fiquei lá, desci da moto, entreguei a moto pra outra menina que ia fazer também, pra ela dar um treino também, né? E fiquei lá, coloquei meu hino, começou a avaliação, eu falei, eu não quero ser a primeira, eu vou ficar aqui na minha, concentrada, meditando, coloquei meu hino, comecei lá a meditar na palavra, né? Escutando o hino e tal, dá aquele sempre pipi, fui no banheiro fazer xixi, né? Aquela coisa toda. Controlando a respiração sempre. Teve uma menina lá que caiu no 8, caiu mesmo na hora da prova, a moto dela caiu, ela foi pro chão, o sapato caiu, eu falei, eu não vou olhar pra eu não ficar com medo. Teve um senhorzinho que reprovou por causa da viseira, que embaçou porque é muito cedo a prova, e aí eu olhava assim, muito assim ao alto, né, não ficava observando muito pra eu não ficar muito nervosa. Tô lá sentadinha, escutando meu louvor, quando eu olho, tem uma menina, ela tava com lágrima assim. Eu não sei se ela... Acho que ela tava chorando, tanto nervosismo, ou se a lágrima tava... Ela tava tão nervosa que a lágrima já tava caindo. Eu olhei, eu sentada assim na cadeira e ela assim. Olhei a menina, eu falei assim, meu Deus.
Aí veio na minha cabeça, gente, eu acho que foi Deus falando comigo. Só pode, acho não, tenho certeza. Dar o hino pra ela. Eu falei assim, oxi, como é que eu vou dar? Eu sou assim, gente, não questiono, né? Eu fico assim com Deus. Tem hora que eu digo, como assim? Aí eu com Deus, oxe, Deus, como assim que eu vou dar o hino pra menina? Eu nem conheço a menina, como é que eu vou dizer tão um hino? Aí eu tentei focar em mim. E assim, na minha cabeça, gente, dar o hino pra ela, no fone de ouvido, eu tava escutando, né? Aí eu peguei e comecei a puxar assunto. Eu falei assim, você tá nervosa com a menina? Ela, tô. Aí eu falei assim, eu também tô. Eu reprovei 2 vezes, é a minha terceira vez. Aí ela falou assim, a minha também. Eu falei assim, é assim mesmo, tá nervosa, né? Eu falei assim, eu tô escutando o hino, você quer escutar? Ela falou, quero. Aí eu peguei e tirei o hino do meu ouvido, que eu tava com aqueles fone que é Bluetooth, né? Só um. Dei pra ela. E ela ficou escutando um hino lá que tava no meu celular, que era aquele hino. Tá chorando porque se você tem um Deus... Eu sou péssima pra cantar, que cuidar de você, esse hino, tá? Coloquei pra ela. E aí, como dei o hino pra ela, né? Eu fiquei cantando hinos que eu conhecia, e continuei. Aí dei o chiclete pra ela também, que eu vi, né, que ajuda bastante, porque aí você concentra na boca e não fica tremendo, você concentra seu nervosismo na boca, né, mastigando. Quer um chiclete? Quero. Ela, você tá me salvando. Aí nisso meu instrutor me chamou. Aí eu fui e fiz a minha prova. Nossa, gente, me benzi. Falei, Deus, agora eu e você. Eu não vou deixar o medo me dominar. O capeta hoje não vai usar meu corpo, não vai fazer eu fracassar. Se for pra eu reprovar, Deus, eu não choro hoje. Que da outra vez eu saí chorando. Eu falei, eu não choro hoje, Deus. Se eu não quiser que eu não passe hoje, eu vou aceitar. E quando for no teu tempo, quando for da tua vontade, eu passo. E fui confiante nisso. Ai, gente, foi maravilhoso. Eu passei os cones, eu passei na prancha, parecendo que eu tava passando sobre as águas. Eu dei seta, entrei lá no 8. Gente, não, eu não queimei uma faixa, gente. Eu não errei uma seta. E eu não tava tremendo, juro pra vocês. Parece que Deus tava levando o meu corpo. Eu não senti nada, eu não senti medo, eu tava muito concentrada, eu não queimei nada, gente. Estacionei bonitinho, não, foi lindo. Aí, nunca conte vitória antes do tempo, né? Eu peguei e falei assim, não vou contar a vitória antes do tempo. Vou esperar ele falar que eu aprovei, né? Aí fui lá pegar meu documento. Ele, parabéns, Jane, aprovada. Aí eu já comecei a chorar, gente, eu desabei. Aí, meu Deus. Aí eu comecei a chorar, eu saí assim. Eu tava tão feliz, assim, que eu falei pra Deus, eu não vou chorar. Mas eu chorei de felicidade. E na minha cabeça eu tava assim, Deus é grande, Deus é meu pai. Que eu falo, né, gente, que eu não tenho um pai. Ai, meu Deus. Ai, gente, voltando. Eu falo, gente, que eu não tenho pai, né? E aí eu prometi pra mim mesmo hoje. Eu prometi pra mim mesmo hoje. Eu falei, eu nunca mais eu falo que eu não tenho pai. Eu tenho pai. Pai é Deus. Meu pai é um Deus vivo, eu tenho pai. E é isso, eu tava tão feliz por mim, né? Agradecendo, nossa, sempre dê glória, gente. Dê glória na sua felicidade, na sua vitória. E dê glória também na sua derrota. Porque eu não dei glória na minha derrota e eu tava deixando a tristeza, né? O medo me consumir. E isso não ajuda em nada, gente. Só vai te atrapalhar. Então dê glória, sempre dê glória. E aí, nisso, eu tava tão feliz comigo, só que ainda eu tava pensando na menina, porque ela tinha reprovado 2 vezes também. E o marido dela tava lá fora, aí eu saí, eu falei assim, ela conseguiu? Porque quando você faz a prova, você sai, né? Ele falou, ela tá fazendo lá e eu não aguento ver. E eu fui lá, fiquei esperando, né? Fiquei lá com o marido dela, esperando ela. Aí ela veio, nossa, gente, eu fiquei tão feliz por ela também, que aí ela saiu, aí ela já saiu chorando, eu chorando também, porque ela tinha passado, eu já tinha chorado por mim, tava chorando por ela também. E aí ela pegou, me abraçou, o marido dela falou assim, abraça a moça primeiro, que ela tava torcendo muito por você. Aí ela me abraçou primeiro, aí, nossa, moça, graças a Deus você foi um anjo. Graças a Deus que você estava aqui, Deus te abençoe, você me ajudou muito, porque ela estava muito nervosa. E Deus, ele usa a gente
também não só assim, Deus ele vai te usar para coisas assim que você nem imagina. Então, a gente tem que cuidar da gente, do nosso psicológico, das nossas emoções, de tudo, né? Então eu acho que Deus percebeu que eu já tava sabendo o que eu precisava de coragem, eu precisava de fé. E quando ele viu que eu entendi, ele quis que eu passasse também um pouco da minha coragem, um pouco da minha fé pra moça que tava aqui do meu lado, que talvez ela não tava tendo, né? Ela já tava deixando o nervosismo, o medo tomar conta dela. E aí, eu tenho certeza que Deus me usou pra isso. E quando eu saí da prova, né, nossa, muito feliz por mim, por ela. Juro pra vocês, gente, eu acho que eu nunca torci tanto por uma pessoa que nem eu torci hoje, pelaquela moça que eu não sei o nome dela, ela não sabe o meu nome também, a gente não trocou nome. E aí eu saí, Deus é maravilhoso, muito obrigado, Senhor, Tu é meu pai. Eu nunca mais eu digo que eu não tenho pai, Senhor, porque eu tenho pai, eu tenho o melhor pai do mundo, que é o Senhor. E saí feliz da vida, liguei pro meu marido tava sofrendo muito com isso, gente, porque assim, quando a gente tá na mesma casa, vê, né, que a outra pessoa tá sofrendo porque não passa, e a gente acha assim que a gente é incapaz de fazer as coisas. E o ser humano, ele é capaz de fazer tudo, gente. Não tem nada que a gente não seja capaz de fazer. A gente tendo fé, a gente tendo força de vontade, a gente se esforçando. Então, qual que é o meu testemunho de hoje, né? A história, como vocês viram, é bem intensa, né? É reprovas. Quando você passar por alguma situação e você vê que você tá se esforçando, eu já falei isso pra vocês aqui, eu falo novamente. Deus nunca vai colocar um sonho no seu coração que você não seja capaz de conquistá-lo. Então, se você do nada teve uma ideia, nossa, eu quero tirar minha carteira, nossa, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, é Deus que tá te colocando no seu coração, basta você buscar isso. Então, Deus colocou isso no meu coração, eu fui atrás, eu trabalhei, né, para pagar minha habilitação, e Deus estava vendo como eu estava me esforçando. O que estava faltando para mim era esforço? Não, eu estava me esforçando muito. Faltava para mim coragem e fé. Quando eu passei a ter fé, mas eu ainda tinha medo. Quando você tem fé, você não tem medo. Porque você sabe que Deus está com você. E é aquilo que eu falei, né? Você nunca pode deixar o medo te consumir. Lute contra o seu medo, se questione. Nunca fique, ai meu Deus, tô com medo, é normal. Não, se questione sempre. Eu já fiz isso várias vezes, então eu consigo. Por que eu tô com medo? Eu tenho Deus, por que eu tô com medo? Deus está comigo, eu não tenho que estar com medo. Então faça esse exercício na sua cabeça sempre. Senão, novamente, né? Você vai deixar suas emoções te controlar. O capeta é sujo, ele vai usar da sua cabeça, do seu pensamento. Só de você estar murmurando, que nem eu murmurei na segunda reprova, eu falei, Deus me abandonou. E Deus não tinha me abandonado. Deus queria que eu fosse hoje naquele teste. Talvez Deus queria que eu fosse hoje pra, assim, ter o meu testemunho que eu tô contando pra vocês, né? E também para ajudar aquela moça. Talvez ela precisasse daquele hino naquele momento, precisasse de alguém, né, que desse um apoio para ela, um apoio divino, um apoio de Deus. Não que falasse assim, não, você vai passar, mas se não passar, depois você faz de novo. Não, era um Deus, era um apoio divino, um apoio que viesse do céu, de Deus. E assim, não foi eu que escuta aqui um hino. Não, gente, eu até tava, como assim que eu vou dar um hino pra menina se eu nem conheço a menina? Eu ainda tava questionando, né? Porque às vezes o Espírito Santo, ele fala com a gente assim sempre, e às vezes a gente não obedece. Então, quando você estiver num lugar e você sentir no seu coração uma voz na sua mente falando, faz aquilo, faça, gente, não hesite, faça, que é o Espírito Santo que tá te mandando fazer. Se você tá vendo uma pessoa na rua e veio na sua cabeça dar um abraço naquela pessoa, é Deus falando que a pessoa tá precisando de um abraço. E não vai ser você abraçando a pessoa, vai ser Deus abraçando a pessoa. Então vai lá e abraça. Não questione, né? Não questione Deus. Vá lá e faça. Se a pessoa não quiser, tudo bem, você fez a sua parte. Se a pessoa falar, não quero teu hino, não quero teu abraço, tudo bem, você foi lá e se propôs, você deu, né? A pessoa que não quis receber, aí já não é um problema seu, né?
Mas esse foi meu testemunho, gente. Eu saí de lá muito feliz, eu tô muito feliz. Eu não terminei ainda o meu processo, tá? Esse foi meu testemunho de moto, que foi muito intenso pra mim. Foi difícil, mas no final tudo valeu a pena. Ele quer que a gente tenha coragem. Deus, ele não vai fazer tudo por você. Sinto muito. Ele vai te guiar, ele vai te ajudar, ele vai ser teu suporte. Deus é pai, né, gente? Ele vai ser teu suporte, mas ele não vai fazer por você. Então não adianta você não se preparar, você não trabalhar sua mente, seu coração, o ambiente e achar que Deus vai lá pegar a moto, vai fazer por você. Achar que Deus vai lá trabalhar pra você colocar R$ 1 na sua conta e gastar com besteira. Não. Deus, ele quer esforço. Deus, ele quer que a gente se esforce, que a gente mostre pra ele que a gente é capaz, que a gente mostre que a gente merece isso, né? Merece o sonho que a gente tá pedindo. Mas seja ousado, gente. Sempre ousadia. Sempre nas suas orações, né? Seja ousada. Se você quer um carro, não peça um Uno, não que um Uno seja ruim. Peça um Corolla, peça um Jeep e Deus vai te dar o melhor, porque Deus, ele sempre vai te dar o melhor. Às vezes a gente pensa, né? Quer uma coisa, Deus te dá muito melhor. Então, se ele pode te dar bem melhor, não peça inferior, peça sempre melhor. Se ele vê que não tá no tempo de te dar o melhor que você tá pedindo, ele vai te dar outro, mas ainda assim ele vai te dar. Então é isso, gente. Tô muito feliz, graças a Deus, aprovaram na categoria A. E logo mais, né, vou começar minhas aulas de carro. E Deus queira, né, que dê tudo certo novamente. E é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!